Olha a gente aqui de volta. Aliás, de volta não, né? Porque a gente comprou passagem só de ida. Eu sou Emer Conatos e já sabe, né? Segue nosso perfil aqui na sua plataforma de áudio e deixa as 5 estrelinhas que a gente fica muito feliz. Eu sou o Raul Nunes e vim te convidar a acompanhar a gente nas nossas redes sociais, @PretoPositivo. E, gente, é bem a cara do Emer comprar passagem só de ida. Uma vez a gente foi pro Rio, a gata comprou só passagem de ida. No último dia de hotel, descobrimos que não tinha passagem de volta. Ainda bem que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e a gente tem muitos amigos por lá. Nossa, e essa viagem deu o que falar, viu? Porque era Raul correndo atrás de ladrão no meio da rua, era eu e a Leonora se perdendo na mata, lá se perdendo no horto, mas deu tudo certo, estamos aqui para contar essa história. Agora o Preto Positivo é um podcast independente e nós preparamos benefícios exclusivos para os nossos apoiadores na plataforma Orelo, como ouvir os episódios antes de todo mundo. Ou seja, se você está ouvindo a gente em outra plataforma de áudio, já tem outro episódio disponível na Orelo. O episódio de hoje se passa em Aracaju, Sergipe. De Salvador até aqui são cerca de 323 quilômetros de estrada. Então agora a gente vai fazer uma pausa para tomar um pouquinho d'água e depois da vinheta estamos de volta. Aracaju é a menor capital do Brasil em termos de expansão territorial. Em contrapartida, tem a maior população de todo o estado, porque a grandeza vem mesmo de dentro. A cidade é muito histórica e mantém vivas as tradições nordestinas, como as celebrações de São João, o folclore e muito forró. O que não falta são os festivais religiosos. Tem de monte. Um mais bonito que o outro. Os sergipanos, ou sergipenses, praticam bastante a fé por aqui. Deu aquela fome? Tem variedades de frutos do mar, pratos com caranguejos e peixes, mas eu fico com a tapioca e a carne de sol. Bom, no meu caso, eu vou ficar com o polvo e a porção de camarão. Aqui o ventilador é o próprio oceano da Praia do Atalaia, onde a gente vai conhecer o Djaí. Oi, eu sou Dejaí, eu tenho 26 anos, sou um homem branco, cis, tatuado, tenho mais ou menos 1,5 m, olhos castanhos claros e o cabelo cacheado. Eu sou natural de Itabaiana, uma cidade aqui do interior de Sergipe, mas eu vim morar em Aracaju, na capital, quando eu tinha 9 anos de idade. O Djair é estudante de enfermagem, descobriu seu diagnóstico positivo para HIV há 7 anos e desde então cria conteúdos para levar informações a mais pessoas. Agora, a gente vai saber como tudo começou. Eu nasci no interior, em Itabaiana, e eu adoro muito essa coisa de mato, sabe? Eu morava em frente a um sítio, do lado também de um sítio, a minha casa era a última casa da rua. Eu sempre fui muito conectado com a natureza, sabe? Eu sempre gostei muito de plantas, eu tenho várias plantas aqui no meu espaço que eu gosto de gravar os vídeos, na minha casa. Eu adoro plantar, mexer com terra. Meus pais, eles trabalhavam com a agricultura, né? Então, assim, herdei um pouco disso porque a gente fazia plantação de cana-de-açúcar para vender lá na nossa casa no interior. Além de outros produtos que a gente consumia em casa mesmo. Então, também amo muito essa coisa de arte, porque meu pai, ele era marceneiro e ele produzia os móveis lá em casa também. Eu brincava muito com essa coisa das madeiras, de pintar, de cortar, de fazer móveizinhos pequenos, casinhas e tal. E aí, assim, eu vim morar na capital quando eu tinha 9 anos de idade, porque meu pai já trabalhava na capital e ficava viajando sempre do interior pra capital. E aí, pra tentar não ficar nessa correria, ele trouxe a gente pra cá. E eu vim morar na zona sul aqui da cidade, né? Da capital de Sergipe. Eu adoro porque é muito próximo da praia, eu amo essa conexão com a natureza, eu sempre vou à praia pra me desestressar, pra pegar um pouco de ar, pra relaxar, fazer exercícios. Mas assim, eu me sinto um pouco deslocado por ser a zona sul, em uma parte que tem mais pessoas assim, com outro padrão de vida, e eu não tenho o mesmo padrão de vida dessas pessoas, e acabo que, assim, eu não tenho muitos amigos aqui no bairro que eu moro, sabe? Por conta dessa desigualdade social. Porque eu moro na casa de um amigo, tipo assim, não é o local que eu teria condições de morar, caso eu fosse morar literalmente sozinho. Então, tem essa questão de ser um bairro que
a cultura e, assim, o social é completamente diferente do que a minha realidade, sabe? Mas eu adoro aqui porque é próximo da praia, é próximo, eu tenho essa conexão com a natureza, eu consigo também fazer as minhas plantinhas aqui no quintal de casa. E é bem isso, assim, amigo. E desde pequeno, Djaí já sabia que era diferente dos outros meninos. A minha avó, ela era costureira e eu passava boa parte do tempo com a minha avó na casa dela. E eu adorava fazer roupinhas para as bonecas. Eu pegava a boneca da minha irmã, ia lá na casa da minha avó, pegava os retalhos, fazia um vestido, uma coisa, pintava as bonecas com esmalte, fazia maquiagem, pintava os cabelos delas. Então, assim, desde criança eu tinha, assim... Eu percebia que eu era um pouco diferente dos outros meninos da minha escola, dos meus primos. Eu não gostava de brincar com a mesma coisa, eu não me interessava pelas mesmas coisas. Não gostava de futebol, por exemplo, assim, que era algo que todos os meninos gostavam, né? Na escola até, tinha que fazer exercícios, eu não gostava na época também. Então eu sempre me identifiquei como um homem gay. Ele até tentou se encaixar, mas não deu outra. O Djaí não era o único a perceber que ele era diferente. E aí, assim, eu tive muito problema com a questão da minha sexualidade porque eu não conseguia ser quem eu era, onde eu morava. Eu cortava o cabelo de um jeito, eu pintava o cabelo de um jeito que eu gostava, que eu queria fazer. E eu era reprimido pelos meus pais. Eu tentava fazer amizade com pessoas que também eram LGBTs. E quando meus pais percebiam isso, eles expulsavam essas pessoas da minha casa. Uma vez eu recebi uma amiga lésbica e a gente tava conversando, assim. E eles perceberam, pelo jeito dela, assim, né, eles acabaram deduzindo que ela era lésbica. E no momento que eu fui na mercearia comprar algumas coisas pra gente comer, eles já tinham colocado ela pra fora de casa, ela já tava assim, na rua. Então, eu, de uma certa forma, não vivi a minha adolescência como um homem gay, porque eu não tinha amigos gays, eu não ia pra eventos, não ia pra festas, eu tentava mais me aproximar de pessoas heterossexuais, até mesmo pra, tipo, assim, eu tenho amigos héteros, então eu sou hétero, tá? Assim, pra esconder isso dos meus pais, sabe? Mas dentro de mim eu sabia quem eu era. E mesmo que Djaí não falasse, a essa altura, os boatos sobre a sua sexualidade já circulavam pelo bairro. Parece que eu tava no ponto de ônibus e eu dei um beijo em um rapaz e o amigo do meu pai viu e falou pra ele, e aí foi quando começou todo esse problema. A verdade é que quem achou que o problema de Djaí fosse a sua sexualidade estava enganado. Há muito tempo ele guardava um segredo que não era simplesmente ter beijado outro rapaz no ponto de ônibus. Era um segredo de família. Eu ainda morava lá no interior, e aí o meu pai, ele trabalhava muito aqui na capital, ele viajava bastante, ele ficava a semana inteira fora de casa. E a minha mãe também trabalhava, ela era diarista, né? Ela trabalhava cuidando de uma criança e da casa dos pais dessa criança, ela ficava o dia inteiro trabalhando. A minha irmã e eu, a gente estudava, mas a gente estudava em horários diferentes. A minha irmã estudava pela tarde e eu pela manhã. E aí, pra eu não ficar sozinho em casa, que minha mãe tinha essa preocupação, porque a gente morava lá em Itabaiana, era a última casa da rua. Depois da minha casa, vizinho, tinha um cemitério. E depois desse cemitério tinha sítios e mais sítios, assim, ao redor todo do bairro era só sítios. E minha casa era a única casa. Então minha mãe tinha medo de me deixar sozinho em casa, de acontecer alguma coisa, porque lá era bem assustador mesmo. Até um dia eu tava sozinho em casa e eu vi que eu senti um cheiro estranho, muito estranho, e eu subi no muro do cemitério e vi que um cara tava esfaqueando um corpo que já estava morto. Então, assim, era bem estranho mesmo lá. Minha mãe tinha muito medo de me deixar sozinho. E esse primo também era um primo bem mais velho que eu. E ele até dormia com a gente, pra gente não dormir sozinho, porque a noite era estranho. E aí, nesses momentos que ele ficava cuidando de mim, ele acabava me abusando. Sempre fui um pouco sozinho, assim, sabe? Eu ia lá pro cantinho da minha casa, que era muito grande, essa casa do interior. Ia lá pro cantinho da casa, ficava com meus brinquedos, organizando, fazendo umas coisinhas. E ele chegava, ele jogava pedras, derrubando tudo, ele bagunçava tudo, ele fazia ameaças falando pra eu não dizer pros meus pais o que acontecia entre a gente, porque senão ele poderia fazer algo comigo. Então, assim, eu vivia nesse trauma, sabe? De tipo, aí eu não posso falar. E de uma certa forma, se eu falar, eles também vão pôr a culpa em mim, porque eu tinha muito esse trauma de infância com os meus pais, deles nunca acreditarem em nada que eu falava. Eu sofria bullying na escola, tipo assim, eu apanhava quase que todos os dias na escola, e eu nunca falava pra minha mãe, porque eu sabia que ela não acreditava em mim.
E aí foi quando eu vi assim, poxa, imagina se eu falar pra ela que o meu primo, que ela gosta muito, porque ela tinha muita... Sim, ela, sei lá, ela tratava ele super bem, ela gostava muito dele. Pra ela, ele era uma figura masculina que trazia segurança. Então, acabou que eu ficava com esse medo de falar. Foram muitos anos de silêncio, e quando ele finalmente encontrou voz para falar, ninguém queria ouvir. A família achou que Djaí estava inventando coisas para justificar sua sexualidade. Nunca mais tive contato com ele. Mas eu soube que a minha mãe chegou a perguntar pra ele se isso realmente tinha acontecido, se ele realmente tinha feito isso comigo. E aí ele disse pra ela que não, que essas coisas aconteciam porque eu queria e porque eu gostava. E aí isso acabou reforçando na cabeça dos meus pais que era uma história que eu tinha criado. A convivência com sua família foi ladeira abaixo. Djaí passava o dia todo fora, trabalhando, estudando, mas quando chegava em casa era só confusão. Tudo o que ele fazia parecia errado. Eu tava conhecendo um rapaz, a gente tava ficando. E esse rapaz, ele morava sozinho. E aí ele falou... Teve uma certa vez que ele me deu uma carona da universidade pra casa. E aí, quando a gente chegou na porta de casa, na casa dos meus pais, a gente ficou conversando um pouco dentro do carro dele. Era muito tarde, e daí o meu pai viu que eu tava conversando com alguém no carro, desceu as escadas da casa, que a casa tinha um andar em cima, ele viu pela janela, ele desceu com uma barra de ferro gigante, bateu no carro do rapaz, agrediu o rapaz, acabou dando um soco no rosto do rapaz, que o rapaz usava óculos, machucou o olho dele. Foi horrível, meu pai quase me derrubou da varanda do primeiro andar da casa quando eu entrei. E esse rapaz que ficava comigo, ele viu essa situação e falou, Djaí, como é que você vive nessa situação? Isso sempre acontece com você? Eu falei, sim, isso sempre acontece, meu pai é assim, assim, assim. E aí esse rapaz falou, por que você não vem morar comigo? Você não vem passar o tempo comigo, eu moro sozinho. E aí ele falou, vem ficar comigo, porque essa situação que você vive com seu pai não é saudável. Não era a primeira vez que Djaí se via nessa situação. Ele já tinha sido expulso de casa antes, mas sem apoio precisou voltar. Saiu e voltou. Saiu de novo e voltou de novo. Ele fez isso 2 vezes, até que a terceira vez seu pai passou dos limites. Certo dia a gente brigou muito e ele me agrediu muito. Eu fiquei muito machucado. Eu liguei pra polícia. A polícia chegou lá na frente de casa e minha mãe desmentiu toda a história. Ela disse que era tudo mentira, que tinha acontecido, que eu tava inventando histórias e que não era verdade. Os policiais ficaram sem acreditar no que tinha acontecido, né? Eles acharam que era só mais um problema de família, como eles pensam sempre. E daí acabou que, quando os policiais foram embora, eu arrumei minhas coisas e saí de casa definitivamente. Eu acho que tinha sido a terceira vez que eu tava saindo de casa. E daí eu saí e falei, dessa vez não tem mais como eu voltar, eu preciso viver a minha vida. E daí eu saí da casa dos meus pais. Djaí não tinha muito o que pensar. Não tinha outra opção melhor a não ser aceitar o convite para morar com seu amigo. E aí foi quando eu saí de casa pela última vez. Que foi quando eu falei, definitivamente eu não vou voltar mais. Agora eu tô tendo um suporte de alguém que, no mínimo, tem uma casa, que vai poder me ajudar e tudo mais. E aí eu continuei a minha faculdade. Esse rapaz super me apoiava, ele era professor de uma escola técnica. Ele super me apoiava nos meus estudos, no meu trabalho. Aí eu continuava trabalhando, eu trabalhava em um restaurante pelo dia e à noite eu ia pra faculdade. E morando com esse rapaz que a gente ficava, mas depois a gente parou de se relacionar e ficou só amigo. Esse momento foi essencial para Djaí parar e respirar um pouco, principalmente porque ele precisava ter muito fôlego para lidar com o que viria pela frente. Seu exame de sangue deu positivo para HIV. Eu fui na universidade fazer uma visita técnica no centro de doação de sangue, que aqui na minha cidade se chama Hemose, porque eu curso enfermagem e a gente precisava fazer algumas visitas nesses locais, nesses centros médicos, para poder preencher horas. E aí a gente foi pro Hemose. E eu sempre quis doar sangue, eu não tinha muito tempo por causa do trabalho e da faculdade, aquela correria do dia a dia. E eu pensei, já tô aqui fazendo uma visita e já vou me cadastrar logo para poder começar sendo doador de sangue. E daí, nesse processo de cadastramento para ser doador de sangue, eles fazem vários exames, né, e tudo mais. E aí, quando passou-se uns 5 dias mais ou menos que eu fiz o cadastro para ser doador de sangue, a minha mãe me ligou falando que tinha chegado uma cartinha lá na casa dela, dizendo que era do Hemose e certo, né? Ela não abriu a cartinha, só falou que era do Hemose. Eu já não morava mais com a minha mãe, né? Eu já tinha saído da casa dos meus pais, estava morando com esse rapaz.
Normalmente, quando o Hemose mandava essas cartinhas, é porque precisava refazer os exames para confirmar algum diagnóstico. No dia seguinte, eu já retornei lá no local de doação de sangue para refazer esses exames. Eu fiz os exames, depois de alguns 3 dias, mais ou menos, eu fui pegar o resultado dos exames. E aí, no resultado desses exames, o médico me disse que tinha dado positivo para HIV e para sífilis. Nesse mesmo momento, ele não me explicou mais nada. Ele só falou o resultado de meu diagnóstico e falou para eu ir pro CTA, que era o local onde eu ia começar o meu tratamento. E aí eu fiquei um pouco assustado, porque apesar de eu ter descoberto e ter um pouco de conhecimento, porque eu tinha pesquisado na internet, eu não sabia nada sobre. Eu só sabia que teria um tratamento e que tudo bem, mas eu não sabia mais nada além disso. E eu também não sabia o que perguntar ao médico, eu não sabia quais perguntas fazer. Eu só saí de lá com o meu diagnóstico, fui para o CTA. Chegando no CTA, eu refiz os testes para confirmar. Eles confirmaram e deram entrada ali no meu cadastro para eu começar a fazer o meu tratamento e acompanhamento no CTA. Porém, nesse primeiro momento, que foi com a assistente social lá, eu já me senti muito julgado, porque quando eu cheguei me apresentando, oi, eu sou Dejaí, eu tive meu diagnóstico, eu tô aqui para começar o meu tratamento, eu estudo enfermagem. E aí ela já veio assim, nossa, mas como assim? Você estuda enfermagem, você tem 18 anos, jovem, e você tá com HIV? Aí eu olhei assim pra ela e falei, poxa, eu achei que eu ia ser acolhido, eu achei que eu ia ser informado, eu achei que isso que ia acontecer, mas eu vou ser tratado dessa forma aqui. Eu já tava assim, numa situação muito difícil. Eu achei muito desnecessário a forma que eu fui acolhido no CTA. Porque dessa forma, eu não me senti mais confortável para retornar lá. E como eu já tinha sido expulso de casa, eu tava naquela situação de tipo, poxa, eu acabei de ser expulso de casa, agora eu tive esse diagnóstico, e o local que eu vou me tratar vai me tratar dessa forma. Eu saí de lá super assustado, porque só foi isso que aconteceu. Eu não tive nenhum acolhimento, nenhuma informação, eu fui julgado. E daí nem me perguntaram se eu queria um atestado para poder ir para casa, para relaxar, algo do tipo. Eu saí de lá e fui direto pro meu trabalho. Como se não bastasse tudo isso, ele ainda tinha que trabalhar. Vem cá, como é que depois de uma notícia dessas você chega na empresa e cumprimenta todo mundo como se nada tivesse acontecido? Pois é, não deu. Quando eu cheguei no trabalho, eu tava assim, assustado. E muito assustado mesmo, mais por conta da forma que eu fui tratado naquele lugar. Porque eu achava que era um local de acolhimento, de tratamento mesmo, de informação. E eu já fui julgada no primeiro momento. Algo que já me deixou desconfortável e que também me fez questionar. Será que eu, estudando enfermagem, vou conseguir um emprego? Porque se a própria assistente social do local que faz o tratamento falou isso pra mim, será que eu vou conseguir? E daí eu cheguei no trabalho, eu tava mal. Eu trabalhava nesse lugar já há uns 3 a 4 anos, mais ou menos. Conhecia todo mundo, era amigo de todo mundo. Sempre fui muito de fácil comunicação e de fazer amizade com as pessoas. E essa moça percebeu que eu não tava bem, me chamou assim de canto e eu fui conversar com ela. E eu acabei me abrindo pra ela. Porque ela era a pessoa que eu mais conversava lá no meu trabalho. E aí ela falou, né, que ia ficar tudo bem, que, né, eu ia continuar minha vida normal, que eu ia fazer um tratamento e tudo mais. E aí, no dia seguinte que eu fui trabalhar, eu já me senti julgado nos olhares de todo mundo da empresa, eu achei estranho. E no dia a dia do meu trabalho, todo mundo me fazendo perguntas, você tá tomando a sua medicação? As pessoas que se relacionam com você precisam tomar algum tipo de medicação? Eram perguntas muito invasivas em relação ao meu diagnóstico. Só que eu não tinha falado nada pra ninguém, além dessa moça que era minha amiga. E aí lá era um restaurante, eu cortei o meu dedo. A dona do estabelecimento viu e ela falou assim, lave a mão na privada, cuidado, deixa aí, cortou o dedo. E eu assim, sem entender ainda, porque eu não havia falado pra ninguém no meu diagnóstico, só pra essa amiga. E aí eu fui lá, falei, não, tranquilo, eu vou ali, vou fazer um curativo, eu volto já. Chamaram outra pessoa pra fazer o curativo, eu já achei assim, demais. Porque eu mesmo poderia lavar minha mão sozinho, fazer um curativo ali, voltar a trabalhar normal. Não estaria transmitindo o vírus para as pessoas, não estaria colocando ninguém em situação de risco. E aí, alguns dias depois, eu cheguei para trabalhar e eu fui chamado para conversar. Falaram que eu estava indisposto e que era melhor eu ser desligado da empresa. E aí, me demitiram sem motivos. Entre aspas, né? Porque foi logo após eles descobrirem o meu diagnóstico.
E além de me demitir, eles tinham entrado em contato com os meus pais e informado aos meus pais que eu tinha descoberto que tinha HIV. E aí, assim, eu não morava com os meus pais, eu tinha acabado de ser expulso da casa dos meus pais por conta da minha sexualidade. Aí vem os meus pais e recebem uma notícia de terceiros falando que eu tinha sido diagnosticado com HIV. Meus pais sem informação, sem estudos, sem informação nenhuma a respeito. Inclusive, assim, eu pensava em ter mais informação sobre, porque eu também não tinha tanta informação, assim, sobre HIV. Eu só sabia que tinha um tratamento, porque eu pesquisei no Google. Eu vi ali alguns influenciadores naquela época que já faziam alguns conteúdos sobre, falando como que era o dia a dia deles, o tratamento. Isso me ajudou muito. Eu via que tinha pessoas que já viviam há alguns anos e que estava tudo bem com elas. Então, assim, eu pensei, eu vou procurar mais informação. Um certo dia eu posso falar aos meus pais. Até mesmo porque eu acabei de ser expulso da casa deles, eu acho que eu não preciso ter essa responsabilidade, eu preciso cuidar de mim nesse momento, da minha saúde física e mental, porque eu preciso continuar meu trabalho e minha faculdade. Só que isso não foi o que aconteceu. As pessoas decidiram por mim o que iria acontecer da minha vida a partir dali, sabe? Djaí passou a ser tratado como doente, como se não tivesse sanidade mental para decidir o que era melhor para ele. Mas isso não começou aí. Não começou por causa do vírus. Ele já era tratado assim muito antes do diagnóstico. Djaí começou a ser tratado como doente lá no início, quando perceberam que ele era diferente dos outros meninos. Perceba que em momento nenhum nessa história, o problema central foi a saúde dele. O problema do Djaí nunca foi de fato estar ou não doente, mas acharem que ele estava doente. Os outros decidem que a gente está doente para roubar as nossas decisões. E aí eles vão escolhendo o que acontece com a gente. Pior que às vezes, não dá para confiar em ninguém. Ninguém mesmo. O amigo que eu estava morando, ele acabou que foi preconceituoso comigo com o meu diagnóstico, que era aquele rapaz que eu ficava e que viu meu pai me agredindo e que me chamou para ir morar com ele. Ele foi super preconceituoso com o meu diagnóstico. A gente discutiu, ele não queria que eu usasse os utensílios, tipo alicate de unha, talheres, essas coisas, toalhas, porque a gente morava no apartamento e dividia. E aí a gente discutiu a sair da casa dele. Eu fui pra casa de outros amigos. E acabei ficando assim, sem ter onde ficar, porque eu não tinha dinheiro pra alugar outra casa, porque eu tinha sido demitido. Eu não tinha como pagar aluguel sozinho. O cara que eu tava morando, ele teve diversos problemas quando descobriu do meu diagnóstico. Então, assim, ele mandou eu sair da casa dele. Já pensou tudo isso acontecendo e você ainda ter que ir para a universidade, ter que tirar boas notas, ter que se relacionar com outras pessoas? Como é que a cabeça fica? Eu pensei, poxa, eu queria muito fazer uma campanha de conscientização, porque eu estudo enfermagem, eu acabei de ter meu diagnóstico. Aí eu pensei, tá, ok, vou falar com a coordenadora do curso, vamos fazer uma campanha informativa sobre educação sexual, sobre a importância de se prevenir, de fazer o teste, né, não só para HIV, como para outras ISTs. E quando eu tava tendo essa conversa com a coordenadora do curso, ela olhou assim pra mim e falou, quando foi que você teve seu diagnóstico? E eu congelei assim e pensei, poxa, em momento algum eu falei sobre mim. Eu falei como um estudante de saúde querendo levar informação para outras pessoas sem precisar me expor. Era isso que eu queria fazer. Mas ela falou isso pra mim, eu já fiquei desconfortável, mas acabei me abrindo pra ela. Eu falei pra ela como que foi o meu diagnóstico e tudo mais. Passou-se alguns dias, eu tava na aula e ela me chamou e me disse que ia precisar falar do meu diagnóstico para os outros professores, porque ela não queria se responsabilizar por nenhum risco que eu viesse causar na universidade. E eu fiquei assim, sem chão. Eu fiquei, poxa, eu sou um risco agora? Como assim? Eu tô fazendo meu tratamento, eu vou ficar indetectável, eu não vou transmitir o vírus. Eu tô aqui estudando, eu acabei de estudar uma matéria que chama-se biossegurança, que é ensinando a ter segurança no laboratório. Então é óbvio que não vai acontecer nenhuma situação de risco. E mesmo que aconteça, eu tenho total consciência de que se eu não estiver indetectável, acontecer nenhuma situação de pérfuro cortante, eu tenho que informar para a pessoa para que ela possa dar início ao PEP, ela vai se prevenir do HIV e tá tudo bem, eu não preciso ser tratado como um risco. Ou eu não preciso ser tratado diferente das outras pessoas só porque eu vivo com HIV. Isso me fez muito mal, assim, eu não quis continuar indo para as aulas. Naquele mesmo momento eu já saí da sala. Por não ter para onde ir, ele passou por várias casas de amigos, contatinhos e até dormiu na rua.
A gente costuma acreditar que o acolhimento ele vem de pessoas próximas. Lógico, todo mundo quer ser acolhido pela família, pelos amigos, os vizinhos, professores, o namorado, a namorada, mas na real, o acolhimento vem de quem sabe acolher, de lugares que a gente nem espera. E até que um certo dia no WhatsApp eu mandei mensagem pra um amigo meu, assim, que eu conheci no Grindr também, só que assim, a gente ficava, a gente se tornou amigo, a gente se via sempre pra ficar e pra conversar. E aí, esse meu amigo, ele morava sozinho com a mãe dele. E aí, quando eu falei pra ele o que tinha acontecido, né, ele ficou super assustado, porque ele não sabia de nada. Ele só sabia do meu diagnóstico. Quando eu tive o meu diagnóstico, eu acabei contando pra ele pelo WhatsApp. Ele reagiu super bem, foi uma das poucas pessoas que reagiu super bem. Ele até me falou que o irmão dele mais velho tinha falecido nos anos 80, na época que ainda não tinha o tratamento adequado, o tratamento específico e tal. Ele compartilhou isso comigo. E aí, né, um certo dia eu tava na rua mesmo, sem ter onde dormir, sem ter onde ficar. E eu mexi no WhatsApp e eu encontrei ele. Eu acho que eu mandei uma mensagem pra ele, não sei como que foi que começou essa conversa. Mas já tinha um tempo que a gente não se via mais. E aí eu falei pra ele o que tava acontecendo comigo. E ele falou, vem pra cá pra casa e tal. Eu fui pra casa dele. E aí ele me acolheu. Eu passei a noite na casa dele, passei um tempo na casa dele. E aí morava ele e a mãe dele, uma senhorinha de 80 anos. Uma senhora que foi enfermeira durante 20 anos, inclusive. E aí, assim, eles me acolheram super bem. E aí eu comecei a trabalhar em outros lugares, voltei pra faculdade e continuei morando com eles. E como a gente estava super bem, ele falou, pode ficar por aqui. E aí eu, né, ajudava ele a cuidar da mãe dele, ia trabalhar, ia pra faculdade. Eles me ajudavam muito também assim, me ajudavam com o transporte pra eu ir pegar a medicação, pra ir pras consultas, até mesmo pra ir pra faculdade quando eu não tinha dinheiro. Então, assim, eles se tornaram a minha segunda família, né? E aí, esse foi o momento que eu realmente fui acolhido na minha vida pela primeira vez. Eu nunca tinha sido tratado dessa forma, tipo, tão bem por ele e pela mãe dele. Tipo assim, eu fiquei realmente assim, poxa, é isso que é uma família? Tipo assim, porque eu nunca tive esse acolhimento com a minha família de conversar, sabe? De chegar da faculdade e poder conversar, chegar do trabalho e poder conversar. Não, eu sempre era ignorado lá em casa. E foi realmente o único momento que eu fui acolhido e que me ajudou muito também a tirar aquele peso de mim de que eu necessitava dos meus pais, eu necessitava daquela minha família de sangue. Eu tinha que sempre estar tentando me reduzir para caber em um espaço que não me cabia mais. Ou eu ficava me sentindo uma pessoa muito mal por não continuar com a minha família, sabe? Ficava me sentindo uma pessoa errada. Então, assim, eu entendi que eu não precisava ficar me reduzindo, nem provar pra minha família que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa boa e que eu só quero viver a minha vida e construir os meus sonhos, enfim. Eu senti que foi o único momento, assim, que alguém chegou pra mim e falou, não, tudo bem, tá tudo bem, sabe? E foi muito legal. Hoje o Djair é criador de conteúdo e usa suas redes sociais para compartilhar informações sobre saúde sexual. Eu já acompanhava alguns influenciadores que viviam com HIV, que faziam vídeos e tudo mais. Aí eu pensei, tá, ok, eu preciso fazer isso, porque até mesmo aqui onde eu moro não tem ninguém que faça isso. Então, assim, eu pensava que eu tinha um pouco de... eu tinha um pouco de local de fala, tanto por viver com HIV, quanto por estar estudando enfermagem, sabe? Daí eu pensei, tá, vai ser muito legal, porque além de viver com HIV... eu tenho informação, então eu posso sim levar informação para essas pessoas, tanto de acolhimento, como de informação para as pessoas que não vivem com HIV. Porque tem muita gente que acaba me mandando mensagem, relatos, que já abandonaram os seus tratamentos, que estavam sem tomar medicação há 1 ano, 2 anos, e que voltaram por conta dos meus conteúdos. Então, assim, pessoas que moram aqui na minha cidade, sabe? Isso mostra a falta de campanhas de acolhimento e de informação que não tem aqui onde eu moro. E que, de uma certa forma, eu me tornei essa figura para essas pessoas. E que isso, para mim, é incrível, porque, assim, realmente é o meu sonho me formar. Eu já sinto que eu consegui fazer muita coisa, sabe? Eu já consegui fazer com que diversas pessoas voltassem ao tratamento. Consegui fazer com que diversas pessoas entendessem que elas não são um risco e que a vida continua.
sabe? Assim, de uma certa forma eu sinto que eu tô no caminho certo, de que daqui pra frente eu posso continuar no que eu tô fazendo. Então, acho que eu tô fazendo algo legal. E eu quero que daqui a alguns anos isso cresça ainda mais, que mais pessoas me conheçam, que mais pessoas comecem a se sentir melhor, se amem mais, sabe? Com o seu diagnóstico de HIV, por conta dos meus relatos, ou por conta dos meus conteúdos, ou porque já foram acolhidos por mim, sabe? Eu quero que eu me torne um profissional de saúde que vive com HIV, um homem gay que vai estar ali levando essa informação diariamente, esse acolhimento, que vai estar lutando para as melhoras, para os direitos. E é isso, assim, que eu quero pro meu futuro, amigo. Bom, tá aí. Esse foi o episódio de hoje. E o Djaí tá no Instagram com o @soudjaí. Na próxima semana, a gente volta diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte, com uma história fresquinha pra vocês. Ai, fresquinho igual a mim? Nossa segunda temporada é uma produção independente. E se você quer apoiar o nosso projeto, entre em contato pelo e-mail pretopositivopodcast@gmail.com ou pelas nossas redes sociais, @pretopositivo. Beijo grande e até semana que vem.